Eu ouvi e falei, que é isso, cara? Que é isso aqui? Aquelas guitarras, aquele cara... A gente não pode olhar pro papel e enxergar a música assim, você tem que entrar dentro, olhar o que tem lá, olhar o que tem aqui, entrar na música. Nós, seres tridimensionais, nós não conseguimos entender o que é a música. Tem um lance... Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, trazendo para você sempre um assunto muito interessante, papos e personalidades muito interessantes contando suas histórias aqui. E hoje nós vamos falar de música, cara. Mais uma vez, eu sempre tô arrastando a sardinha pra música, que eu sou um apaixonado, não vivo sem, né? Mas antes, já que a gente fala de música, o meu patrocinador, o Bateras Beat, tem um recado para você. O Bateras Beat, a maior rede de escolas de música da América Latina e mais de 30 anos dedicados à excelência no ensino musical, traz para Cuiabá 2 unidades nas quais o seu filho pode aprender bateria, baixo, teclado, piano, guitarra, violão, ukulele, canto e muito mais. Você pode procurar as unidades do Bateras Beat, seja no centro de Cuiabá, vai estar aparecendo aqui, e também no Jardim das Américas, sempre uma boa localização para você. Todos com espaços amplos, climatizados e monitorados para proporcionar para o seu filho muito mais conforto e tranquilidade. Metodologia exclusiva, com eventos internos e grandes eventos externos, para o aluno já estar conhecendo e sentindo o prazer de estar no palco. Tudo isso sem contar as aulas individuais personalizadas. Então, se você já toca ou você tem alguma necessidade especial dentro do seu aprendizado, o Bateras Beat vai resolver o seu problema. Então é isso, procure o Bateras Beat mais próximo de você e não perca tempo. Te esperamos lá. Te esperamos lá. Henrique Maluf, meu amigo. Como é que tá, Murilo? Obrigado por ter aberto um espaço na sua agenda, que é bem corrida, né? A gente estava conversando um pouquinho aqui antes. Corrida, irmão. Tá com bastante trabalho. O cara é músico, guitarrista, tá trabalhando com a cultura em várias vertentes, então isso ocupa muito espaço na agenda dele e ele abriu um espaço para estar aqui, mano. Muito obrigado, cara. Eu agradeço, cara. Pra mim é uma alegria imensa estar com você aqui, bater esse papo, fazer hora eu tava esperando vir no Central Podcast massa, também, viu? Cara. E a gente teve que ligar a câmera rápido aqui, porque a gente já tava queimando muito assunto aqui, conversando, né? Quando olhamos, falamos meia hora falando já aqui, assunto meia hora. já. Verdade, isso que é legal do podcast, né? A gente consegue levar para um bate-papo mesmo, né, cara? E essa é a ideia. A gente consegue até extrair mais, às vezes, da personalidade que vem aqui, né? Contando a história e tal. Mas, claro, cara, meu amigo. Mas puxando pra cronologia um pouquinho, mano. A gente falou de várias coisas aqui já antes, deu uma pincelada na sua carreira. Mas em que momento que a música te picou, cara? Lá, o Henriquinho, o molequinho lá, que momento que foi que você ouviu na rádio que te arrebatou pra música, mano? Você lembra? Cara, na verdade, assim, a minha memória mais antiga é musical. É minha mãe colocando música pra me dormir. Então você eu lembro, eu não sei qual era a minha idade, mas eu lembro de 2 músicas em específico, assim. Uma era João e Maria, do Chico Buarque, que ela, agora eu era herói e meu cavalo só falava inglês. Caramba. Eu era muito pequenininha, ela botava na fita pra mim ouvir, eu dormia, ninava nessa música. Ouvia coisa boa, né? E a outra eu era Tarde Itapuã, passa uma tarde Itapuã. Caramba. Aí eu ouvi muito isso, assim, na minha memória, quando eu era criança, é música. Entrou no seu subconsciente. E assim, eu fui criado num meio onde se ouvia muita música, né? A casa que eu cresci, a gente ouvia muita música dessas considerada música boa, né? Muita bossa nova, samba, MPB, música brasileira de uma forma geral, essa música brasileira refinada, né? Bossa nova principalmente, samba.
E aos finais de semana, quando eu ia pra casa da minha avó, eu ouvia muita música paraguaia, muita polca, chamamé, coisas cantadas em castelhano, no toca-disco, Isso é no da origem vinil. dela? Alguma coisa da É, origem minha dela? avó, ela é caceirense, bugra, Ah, neta então de índia, assim, né? tá ali na beirada Na ali, né? fronteira com a Bolívia, eu sou caceirense, né? Então, cresci ali, vim pra Cuiabá tem 17 anos já. E aí, eu cresci nesse meio, então, sempre ouvindo muita música, né? As pessoas perguntam, você fez aula de música? Eu me considero autodidata, né? Porque eu fiz aula um mês com um cara. Mas antes disso, na escola teve um grupinho de pagode, do qual eu participei, né? E eu tinha uns 9 ou 10 anos de idade, eu cantava. E eu lembro que ali foi minha primeira parte musical foi ali, quando eu comecei a tocar com uns 9, 10 anos na escola, um grupinho de pagode. Tocava timba, Seu primeiro contato cantava. como artista, assim, né? Como Primeiro... artista, meu primeiro palco tinha uns 9, 10 anos. Nunca mais parei, cara. Aí fiz uma aula com o E você professor. lembra a Ascensão, a primeira vez de palco é maravilhosa, né? Mesmo um molequinho, dá pra lembrar, assim, a tensão ali, Da sei lá, cara, porque eu vou contar um negócio aqui que meus amigos que vão assistir vai falar assim, não acredito que você contou isso. Nesse dia da escola, eu dancei Titanic com uma menina lá. Eu era Aham, o Jack, né? E eu aham. fui de terninho, assim. Aí terminou, nós fomos cantar o grupinho de pagode. E eu de terninho cantando, tinha uns 10 anos de idade. Aí cantei uns pagodes lá e aí. Fiquei com o apelido de Vavá, cara, lá em Vavá, casa. cara do Até Vavá. eu sair de Cáceres com 18 anos, Vavá, Vavá. Aí mudei Caraca, pra velho. cá e o Vavá ficou lá. Né? Aham. Tipo, até hoje algumas pessoas me falam, ô Vavá, e aí, Vavá? Eu falo assim, eu até esqueço que eu tinha esse apelido, cara. Caralho, É mano. muito doido isso. Sim. E aí, por causa disso, né? E aí teve o show em casa do cara metade, eu gostava de pagode, sempre gostei. Porque era uma coisa muito popular pra nós Sim. dessa idade dos anos 80, né? Muito E popular, naquela época tinha muito apelo, né? muito apelo. E como eu fui uma criança que cresceu ouvindo MPB, samba, então o pagode Tava muito tava próximo, muito né? próximo. Tinha coisa, e pagode, hoje, depois de tudo que eu estudei, que eu penso, eu acho que o pagode é um super música, assim, é super É legal. muito bom, né? Hoje em dia mesmo, assim, é super elaborado, arranjos, assim, espetaculares. Os Tem muita gente vocais. boa, assim, sabe? É bem legal. Mas foi aí, cara, eu comecei ali. Logo depois Mas assim, ali você experimentou e gostou, a né, cara? sensação do palco na escola, essa sensação que você falou, foi muito legal, Murilo, porque teve uma euforia, assim, a gente cantando, assim, a criançada, as meninas, a Mexer com as gurizada. emoções de terceiros, A né? gente cantando pagode ali na escola, assim. A gente Que você fazia. Eu tocava tocava timba timba, né? e Ah, cantava. E eu era o cantor. A gente cantava meio que em coro, assim, todo mundo, né? entendi. Mas eu cantava, assim, mais, A assim. voz principal ali. Cantava. Mas na verdade, a primeira vez que eu cantei mesmo, cara, agora foi na escola também, só que um pouco mais novo, agora que eu lembrei, eu tinha 7 anos. Eu cantei na sala dos professores, porque eu era uma criança muito bagunceira e eu não tinha recreio, eu ia pra sala dos professores de castigo. Aí eu começava a cantar lá. Canta aí, você canta música, canta aí. Os professores me Aham. levavam de castigo pra sala e eu ficava cantando lá. Então, Sim. sempre cantarolei, cara. Ah, legal, cara. Sempre cantarolei. Então ali foi puta de um estímulo já, assim, mais um pouquinho. Foi estímulo. Eu fui estimulado, né? Minha mãe sempre fui uma boa ouvinte. O sonho da minha mãe é tocar violão. Ela fala pra mim até hoje, pô, você tem que tocar um violão. Eu falo, mãe, poxa, ensinar pra você não vale, né? Tipo, mas assim, ela sempre ela canta bem, só que ela nunca cantou. Ela tem, Ela tem uma assim, coisa ali ela tem, dentro dela. minha mãe é muito musical, mas a gente nunca Entendi. trabalhou isso nela, sabe? Legal. E aí, que momento chega a guitarra na sua vida? Então, mais uma vez, assim, o que aconteceu? Minha mãe foi pro Rio de Janeiro passar uns dias, e aí ela trouxe pra mim uns presentes. Trouxe uns 5 CDs. Um desses CDs, ela trouxe um CD de violão, chamado Du Malgani. Cara, é um CD espetacular, assim, nível mundial. Esse duo é um duo muito conceituado. Mas ela me deu esse CD, eu tinha uns 11 anos, assim, fiquei, nossa, que legal, um violão de nylon brasileiro, sabe, Uhum. bem tocado, uma coisa mundial esse duo Malgani. Assim como os irmãos Taufik, enfim, o Brasil é muito bom de violão, Amando Costa, Uhum. enfim, Rafael Rabelo, que já faleceu, enfim. Aí ela trouxe Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, aí trouxe um Martinho da Vila e um outro agora que eu não lembro o que era. Mas eu fiquei assim, o que é isso, Legião Urbana e Engenheiros do Havaí? Ouvi, era aquele acústico do Uhum. Legião, né? Sim. Viva Las Vegas. Eu ouvi muito aqueles dois discos, principalmente Legião Urbana.
Aí depois disso eu fui buscar mais Legião Urbana, saber o que era aquilo. E aí que eu tive primeiro contato com guitarras distorcidas. Eu nunca ouvi Pink Floyd quando era criança. Eu nunca tinha ouvido rock. Entendi. Só aquela coisa que Só era... tinha dado atenção pra isso, só né? o que tinha acontecido, só o que acontecia assim na atmosfera No radiofônica, mainstream, que chegava assim, mas não era muito empurrado pra gente do Mato Grosso, isso era, né, meio que sertanejo, enfim. Sim. Até mais o samba, o pagode era mais assim, eu nunca ouvi rock quando era criança, eu fui ouvir rock na minha adolescência. E aí, nesse meio do caminho, eu comecei a me interessar por instrumento, ganhei um primeiro violão. Tive aula com um tio meu, que é o meu tio, de irmão da minha mãe, tio Odilson, que ele tiozinho, ele é músico, ele é músico lá em Campo Grande, ele mora há muitos anos lá, toca até hoje com bandas lá, é um cara super ligado a essa música de fronteira também, porque né, saiu de Castres para Campo Grande, e me deu o primeiro violão, me ensinou os primeiros acordes, aí me deu uma revistinha, e aquele caminho padrão, né, revistinha e do autodidata, né, enfim... Então, assim, eu tive esse violão e comecei a ouvir. Na mesma época que eu ganhei o violão, conheci o Legião Urbana. Aí eu comecei, um foi puxando o outro. Até que um dia eu ouvi guitarra distorcida, não lembra onde, nesses caras mesmo assim. E aí o bichinho que me picou, cara, que mudou minha concepção pra rock, foi um tal de Ozzy, cara. Não sei se você conhece. O dia que eu ouvi Ozzy, eu fiquei maldito. assim... Maldito, cara. O que esse cara fez na minha vida, bicho? Olha o tempo que eu perdi, cara. Drogas pesadas. Sacanagem, né? O Ozzy mudou minha vida, mano, assim, nesse sentido, né? Eu ouvi e falei, que é isso, cara? Que isso aqui? Aquelas guitarras, aquele cara... Aí foi vindo um outro, vai ligando. A gente vai... Tinha uns 13, 14 anos. A gente vai viciando e buscando mais, né? Tinha uns 13 anos. Aí foi quando eu ganhei minha primeira guitarra, uma Giannini, que eu tive ela até mudar pro Cuiabá e me roubaram ela aqui. Ela era toda fuçada, já tinha captadores Van Halen, Ponte, toda fuçada. Toda melhorada. Maravilhosa a guitarra, velho. E uma Zoom 502, uma 505. Ah, 505 eu tenho, 505-2 eu Você tenho. tem ela? Tenho Pô, uma. eu queria ter uma chave minha, eu dei. Mas era essa duplinha, né? E aí eu comecei a tocar, cara, as coisas, né? Aí o primeiro desafio no começo é imitar, né? É imitar, eu tirava dando play e pausa na fita, cara. Play e pausa no disco, tirava as músicas assim. Eu lembro até hoje... Você vai apurando, né? Eu lembro até hoje uma coisa, olha que legal. Eu tirei aquele solo de The Final Countdown do Europe. E aí eu não sacava que era tapping. Eu fazia ela assim, ó. Arpejinho ali, né? Ligado, até o dia que eu né? vi o vídeo, falei, olha aqui, é um tapping. Falei, olha que legal. Era muito tirado dando play e pausa. E aí eu ouvi muito nessa época da adolescência. Pré-YouTube, né? Hoje em dia tá tão mastigado. Ouvi hoje, muito né? Black Sabbath, ouvi muito Deep Purple, Led Zeppelin, assim, e até também conheci o Pink Floyd. Pink Floyd é minha banda de rock preferida, assim. Depois o Led, depois ali Purple, aí Sabbath e o resto. Tô ali, assim, minhas influências Você gosta dos no anos rock 70, and roll. né? Demais, cara, assim. Legal. Eu fui ao show do David Gilmour, assim, foi... Putz, cara, falei, cara, era isso mesmo, assim. Eu acho, assim... Pra você ter uma ideia, olha que salada muito doida. Minhas 3 maiores influências, 3 caras que eu mais gosto na música é o Pink Floyd, Milton Nascimento e João Bosco. Tipo assim, Caramba, bem diverso, né? Diverso. 2 caras de Minas, né? Na verdade, assim, o Milton é carioca, mas, enfim, mineiro, né? E o João Bosco também é de Minas, né? Sim. Tem uma época em Cuiabá que o pessoal me chamava de João Bosco Cuiabano. João Bosco. Legal. Eu cantava algumas músicas dele, gosto muito do João Bosco. Já participei de festivais da canção, interpretando coisas dele, que é muito difícil de cantar. Ganhei alguns, assim, interpretando coisas dele. Não, é pesado, o João Bosco é foda. E assim, nesse momento eu conheci o rock, aí entre 13 e 14 anos, eu comecei a tocar na noite com 14 anos. E aí, nessa época, como já tinha essa influência, juntamos uns amiguinhos em Cáceres, eu, Henrique, Adriano, era um cara que fazia faculdade na Unemate lá, Rafael, que era o baterista, o mais novo da banda, pra gente, o mais prodígio, mas eu não vivi não seguiu na música. Mas é batera, assim, tudo batera. Novinho, ele tinha uns 12 anos que começou a tocar junto. E Douglas, amigão meu, irmão, sou até padrinho do filho dele, do Martin, meu irmão mesmo. Não de sangue, irmão de vida. Henrique, Adriano, Rafael e Douglas. Banda hard, igual a KLB. Banda hard, só que era banda hard. Legal. E aí nós caímos na graça em Cáceres, assim, na Unemate. Começamos a rodar algumas cidades do estado. Aí fazendo rock nessa época. Então, a gente tocava barzinho na cidade, MPB, e uns pop rocks, assim, tipo...
Sei lá, Skank. Tipo engenheiro, sabe popzinho de bar? Skank. Isso aí, popzinho de bar. Porque tocava MPB também, sambinha, e eu assumia essa parte de MPB e o Adriano cantava os pop rock. Legal. Então a gente tocava no barzinho essa pegada. Bem legal. A galera adorava no barzinho, cara. Nós tocamos assim muitos anos sem sair do bar, de segunda a segunda. Assim, sabe? Todo santo dia pro bar. Montava a nossa tralinha, tinha o som da casa. Boa noite, senhoras e senhores. Se divertia, cara. As pessoas me viram de casa, me viram crescer no bar ali, tocando. Né? E nessas festas da Unemate, festas da cidade, começando a rodar o estado. Só que nas festas da Unemate, nas coisas que a gente fazia no interior e tal, a gente tocava Pink Floyd, Halloween. Vocês se aventuravam mais. Guns. Vocês entravam mais fundo no rock. O Adriano usava brancão alto, usava uma saia kilt. A gente tinha uma presença de palco, assim. Adolescente, a gente subia cada um com uma garrafa de vodka, de pinga. Assim, dando uma chocada, né? Não, e o nosso show era... legal. A gente rachava a madeira, cara. De verdade, cara. A gente rachava a madeira. Era muito legal e muito bom. Sim. E essa coisa, assim, era uma banda de hard rock, velho. Legal. Tocava a gente fazia muito Guns. O Adriano cantava muito bem Guns, cantava agudo. A gente fazia... Shadow Mind, Don't Cry, Welcome to the Jungle, umas coisas assim pra cima, assim, era muito legal. Energia, né? Energia. Então a gente rodou muitos lugares tocando rock. E foi aí que eu comecei a mergulhar no mundo do rock, né? Comprei uma guitarra legal na época, uma profissionalizando, né? Começamos aí. Viemos a Cuiabá fazer shows, assim, em eventos, assim. Isso é anos 2000 já? Né? Anos 2004, 2005. Eu mudei porque era 2006. Sim. Anos 2000, a banda é dos anos 2000, cara, assim, né? A banda hard. A gente até fez um evento em Cuiabá na época. Você falou, a gente estava conversando sobre o Tubarão, nosso amigo em comum, nosso batera de rock, mão pesada, mão boa. A gente até fez um evento na época com a extinta banda que o Tubarão tinha, que era Branco Tinto e banda hard. A gente fez um evento juntos, acho que numa república uma vez. Mas assim, a gente tinha essa banda. E foi onde eu entendi, peraí, tô ganhando dinheiro, tô comprando as coisas, tô ajudando em casa, sabe, eu não tinha entendido. Até então você tinha você trabalhava e fazia isso. Ali você falou, não, isso aqui é quero que não, é porque quando você tem 14 anos de idade... É verdade, você era muito novinho pra estar trabalhando já. Eu até trabalhei como cobrador de telemensagens, assim, sabe, tipo, de bike, assim, 12 anos, 13... Ganhava 50 centavos por cobrança, sabe? Tipo assim, no final da semana dava tipo R$30, sabe assim? Guri, né? Criança, né? Mas aí que tá, aquela piada do músico, né? Você nunca trabalhou na sua vida, né? Tipo assim, foi basicamente isso. Eu nunca trabalhei na minha vida. Adoro falar isso às pessoas. A minha carteira de trabalho não tem um rabisco, cara, né? Sim. Hoje eu sou concursado público do município, né? Sou professor, sou concursado na educação, professor de artes. Bom saber. Mas assim, até a pandemia, eu concursei na pandemia. Entrei durante a pandemia. Eu nunca tinha trabalhado na... Mas é porque, nitidamente, você é um artista desde o começo, né? E há quem pense ainda, que a gente sempre tá levantando isso aqui, há quem pense que artista não é um trabalhador, né? É bom a gente sempre deixar claro que o artista se fode pra caramba, né, cara? Não tem garantias quando passa aí, por exemplo, uma pandemia, se fica doente, alguma coisa do tipo, né? E aí você escolheu esse caminho e você foi apoiado pela família e foi tranquilo? Cara, eu fui apoiado pela família, cara. Eu sempre fui, assim. A minha mãe, ela me apoiou, assim, desde o início. Ela não teve dificuldade nenhuma, cara, assim, em relação a isso, assim, apoio, sabe? Né? Minha mãe me apoiou, cara. E hoje, assim, né? Minha mãe, onde ela vai, assim, você que é mãe do Henrique? Você que é mãe do Henrique? Ela fica assim, nossa, assim, sabe? Toda feliz. Onde ela vai, né? Em Cáceres, né? Quando ela vem pra Cuiabá, assim, não acredito, senhora que é mãe do Henrique e tal. Esses dias ela foi numa peça lá em Cáceres do Nick Lau, né? E aí, naquela coisa deles brincarem com a plateia, né? Tal, não sei o quê. Pois é, cara, estou sabendo aqui que a gente até é mãe de cantor na plateia, né? Aí apontaram ela aqui, então a senhora que é mãe de Henrique Maluf? Ela, levanta aí, levantou toda sem graça, levantou assim, sem graça e orgulhosa. Sem graça e orgulhosa, né? E a mãe, sempre que ela ouve as pessoas, as pessoas elogiam, né? Pra ela, nossa, o filho, que legal, que artista legal, tal. Pra mim, tem algo melhor que isso na vida? Assim, eu falo o seguinte, Murilo, eu vejo muitas pessoas, e você pode passar por isso, eu já passei por isso, assim,
Mas como eu sempre tive apoio, cara, eu demorei a entender isso, mas principalmente quem vive exclusivamente, mas não é principalmente, a arte, mano, a arte, ela não dá pra você colocar num pacote assim pra mensurar o quanto ela é grande ou o quanto ela é importante. Eu acho que nós, artistas, de uma forma geral, mesmo com todas as dificuldades, a gente tem que entender, cara, o quanto nós somos privilegiados, cara. Assim, algumas pessoas chamam de dom, outras pessoas chamam de o próprio interesse, né? Ou quando você foi picado pela né? Então, quem vive de arte, qualquer ela que seja, assim, e tem sua subsistência, né? Paga suas contas, trabalha com arte, cara, de uma forma geral, com cultura, de uma forma geral, tem que agradecer todos os dias, cara. Vai aí, agradeça a quem quiser, né? Vai da sua espiritualidade, enfim, de quem estiver ouvindo. Mas assim, cara, tem que agradecer, cara, porque é um privilégio muito grande, cara. É um privilégio muito grande, cara. É muito satisfatório, né, É cara? um privilégio muito grande, cara. A Pra interação de fazer um negócio e emocionar quem tá ali no público ali, né? cara, com certeza. Sendo você um profissional ou aquele músico que de vez em quando toca ali, ocasionalmente, mas a gente é movido pelo mesmo, né? A mesma... É a mesma energia, né, cara? Eu acho que é uma coisa assim que tá realmente fora da gente, assim, essa coisa de tocar um instrumento é muito bom, pintar um quadro é muito bom, se emocionar é muito bom, mas eu acho que o ser humano ainda não, e não sou eu essa pessoa, né, que entendeu, mas eu acho que o ser humano ainda não entendeu a força que é a arte, assim, né, porque a gente é tomado, vai fazendo, a gente não percebe, né? Na faculdade, eu sou formado em música na FMT, né? Na faculdade tinha um professor que todo mundo falava, você é doidão, doidão. Mas na verdade é um doidão assim, né? Ô pessoal, vou ficar 15 dias fora, tô indo pra Hungria receber um prêmio de melhor músico contemporâneo da atualidade, assim, sabe? Um cara. Ah, caramba. Mano, Roberto Vitória, um monstro assim da música contemporânea, uma das maiores referências mundiais e é professor da FMT, cara, assim, Você teve a de oportunidade, música. você Tive aula estudou com ele. Legal. E assim, sempre aulas assim muito imersivas, né? Ele pegava falando de partitura de uma forma geral, assim, né? Quando ele falava da partitura, assim, eu lembro até dessa cena, assim, ele falava, a gente não pode olhar pro papel e enxergar a música assim, você tem que entrar dentro, olhar o que tem lá, olhar o que tem aqui, entrar na música. Mas ele falava uma coisa assim, de uma tese de pós-doutorado de uma mulher lá na Austrália, que ela falava assim, que a música é concebida na nona dimensão, que nós, seres bidimensionais, nós, seres tridimensionais, nós não conseguimos entender o que é a música de uma Tem um forma lance assim, né? Então, tipo quase assim, espiritual aí. eu não cheguei, eu não passei na terceira dimensão ainda, né? Então eu não vou me aventurar, mas essas coisas começam a fazer sentido quando você começa a entender que eu não toco melhor que você não toca melhor que eu, que não existe isso, né? A música ela acontece e a gente a gente é sorteado, irmão. Eu acho que nós somos sorteados, assim, A sabe? gente dá vazão pra ela, Dá né? vazão, Tipo a gente assim, e cada um com uma linguagem que entende, né? A maneira que ele entende, que ele sente a música, É né? óbvio que se você estudar, né? Se você ficar ali, né, treinando mecanicamente algo, seja o seu canto, seja a sua guitarra, seja a sua bateria, seja a pincelada que você vai dar. Você vai se desenvolver mais. Vai desenvolver mais, né? Porque você tá dedicando, né? Mas assim. Mas também tem aqueles que são incríveis, que são assim, às vezes minimalistas, né? Daquele jeitinho que ele faz ali, sei lá, é igual você vê, por exemplo, um bluesman que na nossa época toca Delta Blues do mesmo jeito que um cara que toca os anos 50, né? Então, às vezes tem... Ali também é uma forma de expressar, às vezes, singela, mas é muito forte também, né? Então, a arte ela é muito subjetiva, né? Desde o mais singelo ao mais rebuscado. Eu gosto de uma palavra chamada verdade nisso. Quando você ouve alguém tocando, você fala assim, pô, sinto verdade nisso. Você sente uma coisa que vem do cara assim, da pessoa. Eu acho que é isso. Entendi. Você sabe qual que é... Assim, não é minha opinião, mas assim... No meio musical mundial, assim, digamos assim... Não é do jazz, cara, mas é assim... Não é jazz a palavra, mas assim... No mundo musical, assim, tem um nome brasileiro que é muitíssimo forte, assim, no mundo, assim. Você sabe, você arrisca um nome? Músico brasileiro? Sei lá, eu vou chutar um aqui, posso? Djavan. Também obviamente, mas assim, né? Eu falei de um cara do instrumental. O Hermeto Pascoal. Hermeto Pascoal. O Hermeto Pascoal, cara, tem um show dele em Montreux, que é o maior show de jazz do mundo, assim.
Ele criou até um recorde de palmas, assim. Tipo assim, quando ele tocou lá, todo mundo bateu palma quase meia hora sem parar, assim. É, tem uma parte da música muito doida. Ele é muito doido, né? Tem a parte e ele tá assim. Aí ele fala assim: eu vou tocar aqui essa música agora. Se eu leio, eu não leio, porque eu leio, se eu não leio, eu não leio. Ele tá falando do quê? Que ele não lê partitura, que ele queria tocar uma música que ele tinha feito pro festival, mas na partitura ele não sabia ler. Então, tipo assim, é o maior expoente da música instrumental do mundo, assim, vivo, é ele, cara. Ele é o cara. Assim, é mundial demais, cara. E é um cara que não tem a mínima noção de teoria, cara. Cara, Não tem a mínima noção de teoria. É um cara que é completamente o que ele sente, feeling. Um cara multi-instrumentista, um cara que toca barba, né? Um cara que, sabe, tipo assim... Ele faz som com qualquer coisa, qualquer coisa. né, Um cara que extrapolou a caixinha, né? Ele não precisa Extrapolou de a caixinha instrumentos. nos instrumentos. Ele é música. Ele é música. Ele é música. Que Ele louco até isso, né? criou um termo, cara, música universal. Ele é um termo que ele criou, um disco dele chamado Hermeto Pascoal e a música universal. A música universal. E aí, tanto é que depois disso, cara, desse disco dele, mundialmente criou-se o termo world music, que é esse termo da música não é regionalizada, a música que busca elementos regionais em linguagens mundiais, né? Então, entendi. mais ou menos isso, né? Como se nós pegássemos um maracatu e tornasse ele algo... Ou, por exemplo, assim, eu acho que o Mangue Beat lá, o Nação Zumbi, é um exemplo de world music, porque eles usam elementos de música regional com uma forma universal, que é o rock, né? Sim. É nichado porque é um rock, né? Mas Mas universalizou, mas né? universalizou. Então é essa forma, né? Sim. Então é nesse sentido, cara. A música só deixa fluir, né? Verdade, cara. E falando de todas essas coisas, você teve sua fase rock, mas você nunca se desconectou daquele som que você ouvia quando era neném, então, né? Não, cara. Então essa paixão, vamos dizer, por música brasileira fez você querer desenvolver também esses trabalhos que você faz hoje? Por exemplo, você trabalha muito com rasqueado de fronteira. Explica pro pessoal um pouquinho, né? Imagino que você teve que dar uma destrinchada, dar uma estudada para entender isso, mas acho que é até legal mostrar, explicar um pouquinho as diferenças, né, do nosso rasqueado, as particularidades. Não vai ter como, cara, falar um pouquinho, tá? Mas não tem vamos lá. Até porque eu tô complexo, vivendo né? isso muito, assim, intensamente, né? Eu sempre gostei do rasqueado, né? Isso é uma consideração, né? A gente tem todos esses grandes artistas, assim, da nossa terra, né, tal. Eu sempre gostei, né? Teve um cara em Cáceres, um amigão meu, chamado Rocco Martins. Há uns 15 anos atrás, por aí, ele pegou uma música e me mostrou uma música. Falou, olha esse rasqueado aqui. Ele tocou uma música autoral. Você ainda, na época nem tinha vontade de tocar rasqueado? Não. Sim. Eu conhecia, mas nunca tinha arriscado tocar um rasqueado, por exemplo. Um rasqueado, que por mais tradicional que fosse, nunca tinha tocado. Olha esse rasqueado aqui. Eu peguei e falei assim, que mané rasqueado, cara? Isso é MPB, cara. Não é rasqueado, não. Rasqueado, olha aqui, ó. E tocou assim, rasgueou o violão e tal. Eu fiquei assim, pô, cara, faz sentido, cara. Parece um rasqueado, mas muito MPB, assim, né? Quando eu comecei a me enveredar por isso, eu ainda falava para as pessoas, imagine um Djavan tocando rasqueado. Eu falava assim para as pessoas, né? Aí, putz, verdade, parece. Então, tipo assim, foi nesse momento, através da influência desse meu amigo, do Rocco, né? Que é o compositor mais incrível que eu conheço, assim. No meu trabalho eu desenvolvo canções dele, ele me presenteou com algumas canções Legal. que são emblemáticas na minha carreira, né, que são carro-chefe, vou chegar lá já nesse papo, que é importante a gente falar. Mas foi a primeira vez que eu tive esse estalo para um rasqueado. Eu falei, pô, peraí, o rasqueado não é aquela coisa que a gente tá acostumado. Foi a primeira situação. E aí, cara, eu comecei a participar de festivais da canção aqui pelo estado. E eu falei, Rocco, eu vou cantar aquela música sua lá, que é o Corre Menino. Vou mostrar pra você sim. aqui. O Corre Menino. Dá. Vou tocar
só uma primeira estrofe dela, você vai entender. Talvez a gente vai ficar nessa dúvida, né? Pô, rasqueado, não é? Né? Foi a mesma dúvida que eu tive lá 15 anos atrás. Causar a mesma impressão que você teve, né? Com essa canção aqui, ó. Carrinho para brincar, paçoca para comer, bolita para jogar. Menino não quer crescer e o tempo não quer parar. Corre, menino, que o tempo não pode esperar. Descalço de pé no chão, chinelos não quer usar. A camisa de botão tá no pé de jatobá. O sol brilhando no céu, menino nem quer pensar. Pula de ponta no rio pra se refrescar. Corre, menino, corre, que o tempo quer te pegar. Corre, menino, corre, que a vida não vai voltar. Beija a namoradinha e deita para sonhar. Levanta cedo, menino, pra recomeçar. Caramba, mano. Vamos aplaudir, Vini. Legal, né? Massa, cara. Cortei ela bastante aqui. Sim. Quase que eu dei uns gritos aqui que eu dou nela lá no show. Mas você fala que ela é um rasqueado por causa da rítmica ali? Rasqueado. É meio, tem uma coisa meio para. O que é o. Essa mão aqui é o que? É meio polka? Meio. É influência, é o rasqueado, né? Porque olha só. No dicionário da música brasileira, do Manuel de Andrade, rasquear é isso aqui, cara. Isso que é rasquear. Rasquear. É isso. Essa varrida que você dá. É passar os dedos. Que vem do violão espanhol. É, né? Que vem do flamenco, que vem da música latina, né? moura, né? Dessa coisa, dessa influência, né? Tipo. Essa onda do espanhola, né? Cara, falando isso, desculpa acordar, mas teve uma pessoa que teve aqui esses dias, ele tem uma mão direita maravilhosa, é o Pescuma, né? Cara, toda música que ele começa, ele faz um ganzazinho. Ele tem uma habilidade, cara. É o rasqueado, cara. Ele faz essa mão. Então, rasquear é isso, né? Então, legal, esse é um elemento. É um elemento. Então, assim, e aí o que aconteceu? Nesse universo, cara, eu comecei a mergulhar nele, assim, né? Tive um parceiro, assim, o Joelson Conceição, o Macaco, não sei se você conhece ele, esposo da Lorena Lee, os 7 cordas. Ele mora em Brasília hoje, assim, super de um músico, assim. E aí a gente começou a mergulhar nesse universo das músicas, né? Rocco me trouxe outras canções. Aí eu comecei a compor algumas coisas também, né? E eu comecei a mergulhar. Comecei a tentar mergulhar, entender o que estava acontecendo, o que era aquilo ali, né? E aí eu comecei a conhecer os músicos de rasqueado, né? Conheci Pescuma, conheci Vélez Leica, Roberto Lucialdo, Gilmar Fonseca. Aí eu conheci um cidadão barbudo de chapéu chamado Guapo. Cacerense. Assim como eu, cacerense. Aí eu comecei a ouvir as obras das pessoas. Falei, peraí, tem alguma coisa diferente aqui no Guapo, cara. Né? Tem alguma coisa diferente aqui. Falei, por que esse rasqueado dele tá diferente, cara? Assim, outra poética, assim, poema mesmo. Porque Cuiabá, assim, aquela coisa, sem melhor e nem pior, né? Cuiabá tem Isso aqui, cara, que eu vou falar é uma forma, é uma resposta, na verdade, natural da cultura mato-grossense, da cultura cuiabana, ao grande fluxo migratório sulista,
paulista, a Marcha para o Oeste nos anos 30, a divisão do Estado em 77. Nós tivemos aqui em Mato Grosso, por exemplo, eu sou caceirense e eu ia ao CTG quando eu era criança, que é o Centro de Tradições Gaúchas, né? Isso existe em todas as cidades, assim. Então, a gente tinha culturalmente, Mato Grosso foi tomado por outras culturas, né? Foi bombardeado de coisas novas. Então, o rasqueado, ele tomou força. Ele nasceu na periferia. Rasqueado era música de povão. Era como o samba era do morro. Como o funk é do morro. E o funk desce do morro e toma protagonismo com Anitta, com Isa, com Ludmilla, que são pop musics. Que é aquela coisa, né? Você trazer algo do povo e tornar algo... Word, né? Word. Então, assim, o rasqueado passou por isso. Tanto é que... já ouviu essa palavra? Tinfrim? Já, que fala aqui. Tinfrim. Tinfrim. Eram os bailes. Baile Tinfrim, baile do povão, baile da ralé. Lá no Rebuça e Tchussa. Rebuça e Tchussa era porque o pessoal dançava e Tchussa era a facada que dava na briga de povão, de periferia. O rasqueado demorou muito a ele sair da periferia, porque o rasqueado em Cuiabá, o rasqueado cuiabano, ele é o encontro da cultura musical paraguaia, da polca, da guarânia, com o que tinha aqui de informação cultural. O que tinha em Cuiabá de informação cultural? No meio ribeirinho tinha o siriri, o cururu, né? A viola de coxa, aquela coisa das festas de santos, cururueiros. Isso foi um dos elementos. Mas não é só esse elemento preponderante. Esse é um elemento chave, o siriri cururu. Mas Cuiabá, pela corrida do ouro, Cuiabá nasceu já como uma cidade grande, nasceu uma cidade cosmopolita. Aqui tinha gente em toda a parte do Brasil garimpeiro, atrás de ouro. Tinham músicos que tocavam trompete. Tanto é que o rasqueado, quando ele começa a ganhar corpo, são bandas instrumentais. Não tinha rasqueado cantado. Sim. Porque tinha muita gente que tocava instrumento. Por isso o rasqueado cuiabano ele é de uma forma harmônica, uma forma de se tocar mais simples. Porque além do siriri ser uma coisa simples, musicalmente, assim, falo de harmonia, né? Tanto é pela limitação da viola de coxo. A viola de coxo é um instrumento rítmico. Ela é isso aqui. Eu toco viola de coxo lá no For Ribeirinha também. Sou diretor musical lá, tenho essa grande experiência que eu vivo com eles lá. É impressionante. Para mim, minha carreira é importantíssima. Vamos até falar disso daqui a pouco. Vamos. Então, assim, essa coisa de Cuiabá ter músicos que liam partitura, geralmente um trompete ele é si bemol. Se você coloca um si bemol no violão, é só pestana, já começa a dificultar. Então a galera começou a tocar coisas, harmonias mais simples. Tanto é que o rasqueado, de uma forma jocosa, foi... Era quase que uma resposta, né? É uma coisa bem, bem simples, só que muito rítmica, né? Então o rasqueado cuiabano caminhou por esse caminho, trilhou esse caminho de uma coisa mais rítmica, mais viva, mais forte, é mais rápido que a polca paraguaia. Então o rasqueado cuiabano é algo muito legítimo e esse encontro, o encontro da música da influência paraguaia com o siriri cururu e com a tessitura urbana de Cuiabá, musical, que não era uma tessitura pobre, já tinha muita gente de muitos músicos em Cuiabá. E aí o rasqueado ele nasce na periferia, encontra-se, né, nos bares da ralé e começam a tomar gosto da grande parcela da burguesia cuiabana, da elite cuiabana, quando entram Dunga Rodrigues, Zulmira Canavarro, as mulheres do rasqueado, começam a trazer para os sarais de cultura para os sarais, né? Aí tem a banda Serenata da época, aí os Cinco Morenos, a banda do Maestro Albertino, essas bandas de esse processo militares, né? Essa, vamos dizer, esse movimento, né? Virou um movimento, né? Ele que foi assim, responsável por, vamos dizer assim, difundir e desenvolver mais o rasqueado e tomar suas vertentes, suas diferenças. Assim, sim, assim. Quando a gente começou a ouvir o funk, mais uma vez, a gente sempre tinha essa concepção de, é do morro, não sei o quê. Hoje não, hoje você ser funkeiro já tomou outra, você tá andando de correntão, tá andando de Range Rover, né? É outra história, né? Tomou um lugar que não era dela, ocupou um lugar que teoricamente não era, antes, que não estava. O rasqueado foi isso. Aí, voltando para a atualidade, assim, dos anos 70 ali, né? Com a divisão do Estado, com essa coisa de falta de identidade, porque por Mato Grosso ser um estado
E sendo bombardeado de outras culturas? culturas sulistas do Sudeste. Com certeza. Não, pera aí, a gente precisa de um... Precisa ter o nosso, a gente precisa de uma nosso coisa. marco, né? De um marco, a gente precisa de Vamos uma identidade. a E bandeira aí que o aqui. Rascado Cuiabano dá esse boom. Nos anos 90... Ele é uma resposta, né? Uma resposta. Nos anos 90, o Guapo foi e criou a Rua do Rasqueado. Um projeto que esse ano faz 30 anos. 1993. Eu toco com ele lá, sou diretor da banda dele lá também. E esse ano a gente vai ter a segunda edição. Tem que trazer ele aqui, cara, viu? Sim, ele vem? Será que ele vem? Vem, Você tem, vamos fazer esse contato. Vem, Queremos você você pode aqui. separar um podcast de 8 horas aí. Pode deixar. Ele gosta de contar desse jeito que a gente gosta. E aí... Ele não aparece no material audiovisual seu? Aparece. Sim. Qual que é esse material? Vamos só para... Vamos. Assim, e aí esse material audiovisual é um pocket show que eu lancei, né? Assim, só pra no fio da meada, quando eu vi o Guapo, falei, peraí, é diferente dessa coisa cuiabana. Aí eu fui entender o que era. Peraí, o rasqueado do cuiabano não é o rasqueado do Guapo. Peraí, o Guapo é caceirense, peraí. Pô, aquele rasqueado do Roco tinha alguma coisa diferente, peraí. Aí eu lembro quando começou a ligar os pontinhos. Quando eu cresci em casa, tinha uma música que tocava sempre nas propagandas caceirenses, assim. Um rasqueado caceirense, aqui, ó. Muito alto. Cáceres, amor pra vida inteira. À primeira vista é paixão primeira. Uma melodia sinuosa, bonita. Isso aqui é coisa que eu ouvi, tocou em casa, todo mundo conhece. Aí eu falei assim, que melodia bonita, totalmente diferente do cuiabano. Peraí, cara, tem alguma coisa em Cáceres ali. E aí que eu comecei a despertar esse entendimento. Que, na verdade, o que aconteceu? A influência da música paraguaia, essa música paraguaia que dominou, que invadiu o Brasil, ela encontra outro recurso em Cáceres. Como aqui encontrou-se o Siriri Cururu e essa tessitura urbana já globalizada, já cosmopolita, com vários músicos que tocavam partitura, o que ela encontrou em Cáceres, cara? Encontrou Pantanal, encontrou fronteira com a Bolívia, encontrou outra velocidade, outros materiais rítmicas, humanos. Outros materiais também, humanos, né? Contextos. Outros contextos. E aí foi aí que eu entendi, peraí, não tem como esses artistas caceirenses comporem como os cuiabanos, porque eles não são cuiabanos. Não é a eles são realidade caceirenses, deles, não é a né? realidade deles. Eles trazem... E é outra poética, porque essa coisa do cuiabano tem o quintal, o caju, a viola de coxo, tal. Cabeça de pacu. Cabeça de pacu, tem aquela Esse é o contexto mais daqui. Tem um quê de brincadeira também, de zoeira, assim. E já o rasgado desses compositores caceirenses são líricos, cara. É Pantanal, mais natureza. É imensidão, é a revoada, é onça, é estrela, é outro caminho, cara. Aí eu falei, cara, olha que diferença. Aí que eu comecei a enxergar duas coisas mato-grossenses, originais, nossas, e que são diferentes. Falei assim, cara, eu sou caceirense, irmão. Eu vou mergulhar nisso. E enfiei de cabeça, Murilão, nisso, assim. Conheci o Emerson Dourado, que é esse compositor dessa música, Cáceres, amor pra vida inteira. Quando eu era criança, tinha um cara lá em Cáceres. Mas o legal é que você se aprofundou, mas você foi atrás dos culpados, Comecei a pesquisar, cara. Hoje eu faço mestrado na FMT. Tô qualificando agora para defender final do ano a minha tese de minha dissertação de mestrado nesse tema. Que é legal. O quê? Que eu tô pegando a obra do Guapo como referência por ser o mais velho, né? O pioneiro, digamos, de Cáceres. A primeira canção dele, Canto Guacho, de 1985 até os dias atuais. Aí eu abordo o Guapo, o Adão da Harpa, que é um paraguaio que mora em Cáceres há 35 anos, que inclusive nesse material visual... Instrumento lindo também a harpa, né? Nesse material visual que a gente tá falando, que você perguntou onde o Guapo tá, o Pescuma também tá. Porque o que aconteceu? Como o Adão da Harpa é um cara que mora em casa há 35 anos, eu falei, Adão, quero gravar uma música sua. Ele mostrou uma música Calanto Pantaneira, linda. Posso botar uma letra? Ele falou, não. Eu falei, pô, cara, desculpa. É porque o Pescuma já falou que vai colocar. Eu falei, tá bom, não vou competir com o Pescuma, né? Não vou competir com o Pescuma, tá tudo bem. Ele falou assim, por que não faz 6-2? Eu, Pescuma, vamos fazer uma letra na música do Adão agora. Trocamos umas palavrinhas no WhatsApp lá. Pescuma é foda Pescuma, também. faz 2 estrofes que eu faço 2. Pegamos a música do Adão, fizemos uma letra maravilhosa, uma música linda.
Primeira parceria minha do Pescuma e do Adão da Harpa, que tá dentro dessa pesquisa minha também. Então eu Pô, mas trouxe... que honra, né, cara? Demais, cara. Eu trouxe a realidade da música cacerense e falei, não, é minha missão de vida, cara. E aí tô fazendo mestrado, vou terminar minha dissertação, trazendo pro protagonismo esses compositores, o Guapo, o Emerson Dourado, o Rocco Martins, o Adão da Harpa, e onde eu me insiro também, né? Com as minhas canções, as mais atuais. Sim. E aí, em 2016, começando a tocar... começando a tocar em festivais essas canções autorais, e eu recebi um convite. Estava participando de festivais, ganhando alguns, e começou a rodar, né? Fiz um videozinho na internet, toca aquela música lá, aquele rasqueado. Toca aquele rasqueado cacerense lá, cara. Comecei a ir aqui e ali, recebi um convite do maestro Fabrício Carvalho, em 2016, para participar. Fera também que iremos aqui também. Esse é bom de papo também. É. Recebi um convite dele em 2016 para participar do concerto A Nova Música Nova de Mato Grosso, junto com a Lorena Lee, com Linha Dura, Ana Rafaela e Caio Matoso. E aí, participando de um concerto, fiz o grande finale, tocando esses rasqueados de um samba meu. E aí eu apresentei também para a população mato-grossense os rasqueados, né? E aí gerou um burburinho assim em 2016. E aí, desde então, começamos a produzir coisas, a gravar, a mexer dali, não parou mexer mais, daqui, né? não parei mais. Aí, em 2020, na pandemia, eu aprovei um projeto na Aldir Blanc, que eu gravei... Eu gravei um disco chamado Primeira Coletânea de Rasqueados Cacerenses, onde eu trago todas essas obras, não todas, né? Porque todos eles têm muitas músicas, mas eu trouxe 13 rasqueados, representassem 13, bem, né? 2 de 1, 2 de 1, 3 de 1, fui reunir assim 13 que eu... Também deve ser um puta de um trabalho, né? Essa curadoria de você escolher, né? Porque tenho certeza que umas 100 você gostava e você tentar... escolhi 13 foi difícil. Só do Rocco tinha dava pra fazer um disco só do Rocco, assim, fácil. O Rocco, ele é compositor. Ele formou em história, era professor, largou tudo e o cara vive de composição, cara. Que legal. Já compôs pra um monte de gente por aí, assim, em Cuiabá, fora de Cuiabá, outros lugares do estado. Assim, é um cara que... super um poeta, assim, legal. Cara, assim, impressionante o trabalho dele. Como que deve ser, né? Viver como um poeta, né? Viver como um poeta, olha só. Privilégio, né? Um privilégio, com certeza. E aí eu reuni esse trabalho, trouxe o Joel Conceição para fazer a produção musical do disco, fez arranjos maravilhosos. 30 músicos participaram da gravação do disco. Pescuma participou, Claudinho da viola, Maestro Fabrício Carvalho, a Lorena Lee, René Hemmel. René Hemmel é um músico boliviano, cara, de flauta, que eu conheci numa turnê pela Europa quando eu fui em 2010. E aí eu... músicos de Brasília também, Márcio Marinho, um cara que tá despontando mundialmente, assim, um cara de cavaco de 6 cordas. Fui reunindo pessoas assim, era pra ser um disco com 7 músicos, uma banda base, e foram 30 Virou um pessoas. monstro. Virou 30, cordas, sopros, percussão. Que legal. Assim, cara, foi uma super imersão e experiência. Era uma congruência ali. E o disco ficou aonde? No forno. Não lancei o disco ainda. Não lançou. Tá no forno, tá pronto, tá chegando o disco aqui em Cuiabá pra mim. Verdade. Físico, tá chegando agora. E aí, como eu tô dedicando, aí eu falei assim, peraí, eu preciso separar um pouco as coisas, né? Porque eu sou o Henrique Maluf da noite, que tem inúmeros trabalhos, toco um monte de coisa. Mas eu falei, peraí, agora chegou a hora, bicho, não dá mais. Ou eu encaro essa produção musical e devolvo a ela o que ela merece, ou eu deixo ali no cantinho e vou continuando levando assim, tem um rascadinho autoral aqui, mostra uma coisa ou outra. Não, peraí, eu vou trazer isso aqui pra cara do gol. Mudei a situação toda, por isso que eu não lancei o disco, segurei ele no forno. Aí tem um clipe pronto também, de rasqueado, tá tudo no forno, assim. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou gravar aquela audiovisual, que é essa que se chama a primeira, que é a coletânea de pockets, pocket show de rasqueados cacerenses. Que eu apresento 5 músicas, uma com o Rocco, uma com o Pescuma, uma com o Guapo, uma com a Lorena e uma sozinho. E lancei esse trabalho pra já mostrar pro pessoal um pouco do disco, quase a metade do disco, né? Então a gente vai lançar o disco daqui depois de agosto, né? A gente vai no final no mês de setembro. O nome dele. O nome do disco é Primeira Coletânea de Rasqueados Cacerenses. Sim. Que é essa reunião desses compositores, onde eu também me insiro, né? E eu segurei para pensar estrategicamente. Né? Pensar estrategicamente. E aí, nesse percurso, né?
apresentando para umas pessoas, para as outras. Tive 2 convites, assim, incríveis assim, mesmo, assim, e no mês de julho, 12 de julho, eu fui convidado pela Orquestra SESI. E eu fiz um concerto lá no Parque das Águas, tocando essas músicas. Legal, Só mano. essas músicas. E fizemos duas Apresentações? 2 covers, tocando no Xalana e tocando em frente, né? E assim, parque lotado, convidei o Pescuma, convidei o Guapo, cada um apresentou 2 canções em conjunto comigo, né? Legal, Canções cara. do Guapo, canções do Pescuma também. Apresentamos o Acalanto Pantaneiro, parceria minha com o Pescuma. E cantei algumas outras desses rasqueados autorais meus, do Rocco, do Hermes Dourado, que fazem parte da minha pesquisa, né? Sim. E que são as músicas que eu tenho defendido enquanto autoral, enquanto rasqueado pantaneiro, enquanto rasqueado de fronteira, rasqueado cacerense. Caramba. Ainda vou entender esse nome exato que ele precisa ter, mas eu acho que rasqueado pantaneiro é a sacada, né? Você tá tão imerso nisso, né? E o que eu acho legal, e ao mesmo tempo que você já entende muito, você também mostra que, ao mesmo tempo, você deixa isso claro, que ao Sim. mesmo tempo você não sabe nada, que você tá tentando Tentando, cara. E não tem nada escrito, né? Isso que é mais difícil, cara. Mais tentando difícil é sistematizar um pouquinho, né? Entender um pouquinho como que é essa parte. E uma parte que eu acho interessante é que, em meio a isso, ainda você falou, você ainda faz um samba. Toco samba, toco rock. Toca rock, ele tem banda, ó, tem o The Bugres, que é com meus amigos, inclusive, Beto e Tubarão. Tá meio devagar. Também devagar, porque assim, o rock pra mim, falei assim, pô, eu dediquei tanto ao rock na adolescência que hoje o rock pra mim assim, é uma válvula de escape. Entendi. Sabe, quando eu tô muito estressado, assim, com muita sobrecarga, eu arrumo um show Massa. com The Bugles, que Legal. eu vou lá, solo, guitarra, até o mundo acabar, assim. É verdade. Olho pra assim, olho pra trás, tá Tubarão e Beto Eu vejo querendo encerrar, eu, não, vamos, eu conversando com eles falaram, não, cara, tem hora que ele olha pra nós, a gente tem que se virar e seguir o homem. vamos tocar, vamos solar, vamos embora, Pink sabe? Floyd, o Só Som Fera, Sonzeira. Tem o Cerrado Groove também, que é de músicas mais soul music, né, cara? O Cerrado Groove foi uma parceria Energia minha. pra caramba esse show. O Cerrado Groove surgiu, cara, pós Mandala Soul. Eu toquei no Mandala na última formação, assim, mas eu seguia o Mandala, adorava assistir o show do Mandala. Eles tinham um especial Tim Maia, né, Anselmo e companhia. Achava incrível, assim. E aí, a banda acabou, Anselmo, agora a banda voltou, né, mas a Anselmo foi embora de Cuiabá e ficou um buraco, assim. Com Eu falei, hiato ali, pô, você não tinha tem ninguém, cara, que esse som que eu gosto, vamos fazer. E eu comecei a tocar algumas músicas, outras e tal. E aí eu juntei com um amigo meu da faculdade, Nemuel, da Lírica Produções, trombonista, um puta de um músico, assim, falou, cara, vamos fazer uma banda de black music? Ele falou, vamos. Aí começamos, eu ia lá na casa dele, levava umas ideias de música, ia escrevendo os arranjos, ia escrevendo as ideias, assim, e caminhamos para um projeto que consolidou, tem 8 anos, e aí, como a gente tinha muita personalidade musical e um visual muito legal, começou a chamar atenção para casamento, para formatura, só que a gente ia para esses lugares. E aí chegava lá, tinha uma black music raizona lá, sonzeira. A galera não entendia muito, porque é uma coisa meio que não é tão comercial. Aí a banda começou a direcionar para algo comercial, naturalmente. E a gente começou a enfiar uns pops no meio. Mas pop Mas de uma maneira... classuda. Soul, né? Soul Classu- music, é uma banda de black music. Que o disco é black music, né? O dance é black music, black né? music, verdade. E aí a gente começou a segmentar isso mais. A gente faz black music, faz Tim Maia, faz samba rock, faz legal. soul. Porque se você for ver essas vertentes, tá tudo ali, né? Tá tudo... ali. E é uma mistura. delícia tocar esse trabalho. E é mano. energia pra caramba. Os caras descem do palco tocando guitarra. O cara faz uma Tem bagunça passinho, legal. a gente faz passinho, assim. Passinho. com Pô, isso é muito sopro. legal, cara. Eu acho Muita que o Cerrado energia. Groove, no meu entendimento, é uma mistura de Bruno Mars com o Seu Jorge. Ah, como uma boa mistura. É uma mistura assim. É Bruno Jorge ou Seu Mars. É uma mistura dos dois, assim. Interessante, cara. Você fez uma... Eu tava imaginando aqui, verdade, cara. Tem um quê de música brasileira aí, né? Tem uma coisa de pop gringo, assim. Legal, cara. Então tem esse ainda. E a gente tinha... Mas acho que você já falou, né? A questão do DVD que tá... Então, e aí, Murilão, o que acontece? O primeiro convite fez com a Orquestra SESI, que eu levei o Guapo e o Pescuma. Sim. E o segundo convite, que na verdade era o primeiro, que foi antes da Orquestra SESI, só que a gente teve uma demanda de meio de campo para poder realizar, com a Orquestra Ciranda Mundo, do Instituto Ciranda. Que no dia 24 de agosto, quinta-feira, 24 de agosto, nós vamos gravar. Dia 24 de agosto, pessoal. Ao vivo, no Teatro da Assembleia, Zumira Canavarros, um DVD ao vivo com orquestra.
dessas minhas músicas da minha pesquisa, cara. Legal, Tô cara. trazendo todos os compositores, porque o Dourado mora em São Paulo, tá vindo, vão participar o Guapo, o Dourado, o Rocco, o Adão da Harpa, o Pescuma, a Lorena. Trouxe Caramba, todo um mundo, time, hein? todo mundo que participou do disco e que são os compositores para gravar um DVD ao vivo no teatro com orquestra, cara, com os arranjos novos, com uma roupagem nova. Então, um momento muito importante para mim, mais importante da minha carreira, da minha singela carreira até agora, construindo para ter mais material e me dar mais argumento e possibilidades para trazer para nossa comunidade mato-grossense, para nossa comunidade brasileira, o rasqueado de fronteira, o rasqueado pantaneiro, né? Ele existe, é algo muito nichado, que está à beira de um apagamento, né? Porque o tempo passa, as coisas se transmutam, né? É questão de ciclos, né? Ciclos, né? É uma E coisa... tem que ter essas pessoas como você, né? Eu entendi que é minha missão, irmão, sabe? Assim, de vida, Você assim. é Pescuma, antes de Pescuma teve os outros, e tem que ter aquele pessoal que tá sempre puxando para cima de novo esse movimento, né? Eu acho que o Pescume é um cara... ele é um pão rodado, né? Um cara que vem de São Paulo, mas ele é um cara muito importante para nossa cultura. Hoje ele é, junto com a dupla, com o trio, mas ele é o expoente, né? Que nós temos, assim. Falou de música mato-grossense, obviamente que o Pescume é um nome que... É o primeiro nome que me vem. Primeiro que surge, é o primeiro nome que surge. E é um cara, assim... É um cara sensível, um cara generoso, um cara legal. Gosto muito, sou muito feliz por ter essa proximidade com ele, ter participado do concerto com a Orquestra SESI, esse próximo que nós vamos fazer agora, ter uma primeira parceria com ele. E eu falo assim, não, Pescume, eu preciso da sua chancela. Dá isso, dá carimba aí, cara, porque o que você fala as pessoas ouvem, né? E ele adora as músicas, né? Ele ouve e fala, nossa, cara, esse disco seu é... Mente aberta pra caramba. Não, né? esse disco seu é maravilhoso, esse rasqueado de fronteira aí que vocês estão fazendo, super legal. Então é uma missão de vida e é uma missão acadêmica, uma missão artística, porque, como eu falei, é uma cultura pantaneira, originária e que está à beira do apagamento. Então, se depois de mim não tiver ninguém, tô garantindo que tem disco, que tem partitura, Que tá bem que tem registrado, DVD né? com orquestra, sabe? Tese Tese, dissertação de mestrado, sabe? Então, você tá colocando um combo de registro. Se acabar, não acabou. Não acabou. Se acabar, não acabou. Tá ali a receita, tá ali. Tá registrado. verdade. Se acabar, não acabou, entendeu? Fala, não, minha missão de vida, tô dedicando, assim, mais que tudo nos meus, É um lance meu tempo. por causa da assim. sua essência, né? Dali de onde você nasceu, então é uma questão Com certeza. familiar, né? E tô muito feliz, cara, de estar realizando tudo isso, de poder trazer para as pessoas isso tudo, né? Porque o Henrique Maluf da Noite é uma incógnita, né? Assim, né? As pessoas às vezes me ligam, você vai tocar o quê hoje? Eu quero ir, mas... hoje é samba. não, cara. Então, de boa, então. Massa. Tem Vou o lado pro samba lugar. também, né, cara? Eu tenho uma banda de música latina, cara. De música latina? Uma banda malaguenha. A gente toca só ritmos latinos, cara. Salsa, mambo, merengue, tchá-tchá, cúmbia. Essa eu não sabia, cara. Eu não vou nem falar de entrada aqui. Quando acabar o nosso podcast aqui, eu vou mostrar um vídeo pra você e falar, pô, cara, sério. Então tem essa vertente exclusiva, assim, também. Exclusiva, assim. Eu adoro Impressionante o show. Olha só que legal. As comunidades dentro do FMT de estudantes latinos me procuram. Tem uma rede de contato imensa. Quando vai ter show, vem 10, 12 pessoas falar comigo. Colombianos, venezuelanos, cubanos, uruguaios, argentinos, chileno, boliviano. Vai ter uma noite latina aí, vou ver seu show. Já fizemos. Você toca o quê? Violão, guitarra? Toco violão e guitarra, mais violão, né? Sim. A gente toca Buena Vista Social Clube, a gente toca um monte de coisa super legal. Pescuma me indicou Buena Vista Social Clube e Danilo também me indicou, ainda não parei pra ouvir, vou ouvir. Muito bom, que é muito cara. bom, são muito cubanos, bom. né? Cubanos, muito bom. Legal, cara. Então olha só, mano, mas você bebe de tudo também, né, cara? Eu sou assim, eu não consigo dar atenção pra várias coisas ao mesmo tempo, mas você faz... Você consegue virar a chavinha, você tá agora focado nesse projeto. Total, cara. Você vira a chavinha assim? Total. Olha Amanhã só. pintar preciso de um show do Cerrado Groove. Claro que não vai ser pra amanhã, mas... Ô, irmão, Você consegue? eu fiz o especial Sandy Júnior, cara. Foi recorde de público no Malco. Primeiro verdade. primeiro recorde. Você acha que não vira a chavinha, irmão? Eu era o Júnior, irmão.
Eu era o Júnior, velho. Caramba, verdade. Eu soube da repercussão. Eu era o latino, eu era o David Gilmour, pantaneiro, do Rasqueado, que toca Sandy, que é o Júnior, velho, tá ligado? É um camaleão mesmo. Tô nem aí, irmão, tá ligado? Eu gosto de música boa, verdade, sabe? Eu gosto de é música boa. Você viaja, você viaja na música mesmo. Isso que é massa, cara. Mas agora é isso aí, irmão. Pra vocês que estão nos ouvindo aí, aqui na Central Podcast, obrigado, Murilão. Mas é isso aqui. Procurem nas redes sociais, Henrique Maluf, vocês vão achar um rasqueadinho lá, vão prestigiar. É música da nossa terra, é coisa nova, é coisa autoral. Não tão nova, não só coisas novas, mas são coisas nossas. Coisas daqui, né? que a gente pode levar isso pro mundo. É importante a gente conhecer a nossa essência cultural. Eu vou te contar um show que a gente vai fazer também, não vou contar aqui no ar, porque ainda é segredo, mas eu vou te contar, você vai falar, caramba, mano, que legal, vou te contar esse show, você vai curtir. Saber, cara. Então divulga, já aproveita e fala pro pessoal o dia que vai ser o evento. Quinta-feira, dia 24 de outubro, no Teatro do Cerrado, Zumbira Canavarros, Teatro da Assembleia Legislativa, gravação ao vivo do DVD, Henrique Maluf, Orquestra Sinfônica Ciranda Mundo, né? A partir das 20 horas. Mano. Entrada, 1 quilo de alimento, mais R$2. Então, não tem desculpa para não ir, né? Não será revertido uma instituição de caridade. Então, compareçam, vamos fortalecer o artista regional. Ajuda a cultura regional, ajuda as pessoas que vão ser beneficiadas. Economia criativa. É uma economia criativa, é uma cadeia, um ecossistema da música que se beneficia disso. E você ainda vai estar se alimentando de música boa, né, cara? Música boa. Eu falei pra você, não dá pra falar pouquinho. Você falou, vamos falar um pouquinho do Rasqueado. Eu falei, não dá pra falar um pouquinho. Não dá pra falar pouquinho. Mas pra gente já ir caminhando pro final, até porque o cara ele tá no meio de um projeto, a gente tem que liberar ele rápido. Você ainda também tá à frente ali como que é a parte com o Flor Ribeirinha, né? Você tá trabalhando com eles. Eu recebi o convite do grupo em dezembro do ano passado e assumi a direção musical do grupo. E assim, uma imersão impressionante, cara, vivenciar. Foi mais uma honra popular. Que você teve aí, né? Mais uma. Já falei pra eles lá, não, se isso aqui durar um mês, já vou colocar no meu currículo lá. Fui diretor musical 1 mês no Flor Ribeirinho. Já tá quase 10, né? Então, tipo assim. Então, é uma experiência. A dona Leonor, a dona Domingas, a Leonor Domingas, que é a vovó Domingas, né? Todo mundo que chega no quintal toma essa benção dela. Uma doutora honoris causa, né? Uma mulher que tem uma história de vida assim, impressionante, né? O mestre Gico, da viola de coxo, que está lá no quintal. Que toda essa parte de gestão do neto dela, do Avner, que é o diretor artístico do grupo, né? Foi através dele e do diretor de executivo administrativo, que é o Johnny, que fizeram o convite para mim. Fiquei super feliz e agora tô lá. Tem ensaio hoje, sair daqui eu vou pro ensaio lá também. Sim. Então, assim, é uma experiência que tem agregado muito para mim, assim. Vivenciar a cultura popular cuiabana, o siriri e o cururu, aprendendo, assim, muito, cara. Você já tem lá o Cacerenses e agora você tá pegando. Ouvindo aqui, ouvindo e tal. Sabe? Entendendo as particularidades ali. Entendendo o meio de campo deles ali, né? Da cultura popular. E tá sendo incrível pra mim. E você toca também no grupo, né? Toco. Como que foi essa... você vira a chave muito fácil, você mostrou aqui, né? Mas assim, eu sei que você se delicia com isso, mas o quanto você percebe o tamanho da responsa que é. Uma responsa demais, cara. Muita responsa, porque assim, é um grupo que você vai fazer um show no interior aqui do Mato Grosso, ou fora do país, como eles vão todo ano, né? Ganham prêmios mundiais. Tem campeão mundial. Tá indo agora pra Coreia para mais uma competição. Se Deus quiser, vai voltar com o caneco. Você pega um grupo que você vai tocar em Chapada. É um ônibus com 40 pessoas. Olha a responsabilidade que é isso. E musicalmente, a gente tem se alinhado cada vez mais para ser melhor, né? Aí você tem um mestre da cultura com 70 anos de idade, uma outra doutora honoris causa da cultura com 70 anos de idade, assim, trabalhando a musicalidade deles, né? Então, eu trazendo a minha informação, trazendo a minha experiência, o meu currículo para agregar com eles, né? Então, assim, é importantíssimo, cara. Para mim, está sendo mais uma experiência, mais uma das incríveis experiências que a arte me proporciona. Desculpa, mas só para insistir mais um pouquinho nesse assunto, como que chegou esse convite para você? Você lembra, assim? Foi uma coisa conversada? Os caras falaram, por que a gente quer você? O que eles viram? Assim, na verdade, no meio do ano passado, eles tinham uma viagem e estavam um pouco desesperados, precisando de um violonista, né? Aí chegaram até mim, falei, fico super feliz, porque eu já tive essa experiência com um grupo chamado Xalana,
que é de Cáceres. Em Certo. 2010 a 2013 eu fiz a direção musical deles, Ah, quando sim. eu morava em Cáceres ainda, e fui para 2 turnês para a Europa com o grupo. Toquei em Portugal, Espanha, Bélgica, França. Rodei um tempão lá, assim, com eles, né? E tocando Siriri, Cururu, Rasqueado e música brasileira de uma forma geral. Com um grupo que é como o Flor Ribeirinha, um grupo de projeção folclórica, que dança as músicas, né? Então eles já sabiam dessa bagagem, já te expliquei pra ele. Só que daí no meio de ano eu não pude ir porque eu não fui liberado do serviço, né? Certo. Mas aí no final do ano ele me marcou minha reunião e convidou: Henrique, a gente tá precisando de uma figura nova no grupo para exercer a direção, junto com a equipe que tá aqui. Todo mundo, ninguém tá saindo do grupo, o grupo continua o mesmo, a gente precisa de alguém que pra gerir assuma ali. essas responsabilidades, que tenha essa gestão com os músicos, que fale a língua Tem um deles. entendimento da cultura. E Não aí pode ser foi só um dessa forma que o convite cara surgiu. Eu fiquei técnico, super né? feliz, cara, assim. Que legal, cara. Super feliz porque pô, é o Flor Ribeirinha, né, Eles cara? acertaram, acho, muito bem na sua escolha, porque você Ô, entende a tomara. cultura, né? Porque é diferente se eles chamassem um cara só técnico, né? E certas coisas, principalmente artísticas, tem que ser o cara que tem o feeling ali do que eles Exatamente. precisam, né? Eu trago essa vivência, né, da cultura popular, de uma forma diferente da deles. O que eles trazem para mim de conhecimento é muito grande, né? Sim. O que eu trago para eles é outro conhecimento que agrega, né? No Sim. final a gente vai somando força. Para você ter uma ideia, eu tô tocando baixo lá no Flor Ribeirinha. Faço a direção musical, canto alguns solos, né? Porque sempre tem 8 cantores e cantoras. Então, assim, é um grupo grande, né? Mas quando a formação tá cheia, eu toco baixo, pra você ter uma ideia, né? Falei, peraí, deixa eu adequar. Pô, faltou um baixo aqui, cara. Como eu tava tocando a música já, eu tenho um baixo, toco, falei, vou tocar baixo. Né? E você se delicia mais um pouquinho musicalmente, porque você é insaciável da música, né, cara? Faço fome, não. Qualquer coisa ali, você eu acho que alguém falar assim pra você, não, mano, não toca isso aqui, toca aquilo. Pra você ainda tá gostoso, tá legal ainda, né, cara? Porque você gosta muito. Né? Eu tô louco pra um dia lá no Flor Ribeirinha não ter nenhum baterista e eu vou tocar batera lá. Então. Legal isso pra caramba, mano. E só pra finalizar, então, tem o outro projeto que você tem aí você tá falando, acho que com a Secretaria de Cultura, como que é Não, assim, na verdade, a gente tem um instituto, né? Vamos falar do Instituto né? Realize, e a gente tem desenvolvido algumas ações culturais, esportivas, de um modo ainda bem discreto ainda, mas tomando pegando forma, entendendo É com o Daniel Scara, né? Entendendo o terceiro. Abraço, Daniel. Esperamos você aqui, meu amigo. Entendendo o terceiro setor e vendo como que a gente pode trazer o nosso expertise, né? O Daniel também é um produtor cultural, né? Sim. Trazer essa expertise que eu tenho de gestão cultural, de organizacional, junto com a dele, como é que a gente pode devolver para a sociedade o trabalho nosso, né? O que a gente pode agregar, né? A gente acabou desenvolvendo projetos em periferia, em projetos sociais e deu super certo. A gente vai amplificar agora. Então, sabe, aula de karatê, de violão, de xadrez, de percussão. A gente começou a fazer isso e deu super certo. Legal. Nós tivemos um balanço assim final, um relatório final maravilhoso. E falou, cara, e aí, vamos continuar? Falar, só bora. E aí, agora a gente vai ampliar mais ainda. Traremos algumas ações culturais também, alguns festivais, alguns projetos nesse sentido e sempre com essa perspectiva de devolver para a sociedade, né? De fazer o meio de campo, né? Sim. E eu sempre falo para as pessoas assim, a gente está iniciando agora, mas para os meus amigos mais próximos, as pessoas mais próximas de mim, a gente não pode ter medo de certos lugares, como é o meio público, né? Principalmente o terceiro setor, que é o meio das organizações da sociedade civil, como o Instituto Realize é uma associação sem fins lucrativos. A gente imagina que esses lugares são inalcançáveis ou que são extremamente dificultosos. São extremamente dificultosos. Não são inalcançáveis. Pelo contrário, nós temos que ocupar esses espaços, porque esses espaços são da sociedade como um todo, né? A gente não pode vislumbrar lugares e ficar assim, colocar num lugar inalcançável. Não, é um lugar meu, é um lugar seu, é um lugar de todo mundo. E você estando nesses espaços, você consegue levar e viabilizar tudo isso que vocês estão querendo, por exemplo, colocar nesse projeto. Também né? Não necessariamente a gente consegue
Você consegue. viabilizar. Não, exatamente. A gente consegue, a gente está conseguindo. Mas não é só essa a necessidade. Sim. Às vezes a gente quer trazer uma demanda que a central tem, por exemplo. Sim. Mas a central não tem a voz para chegar institucionalmente. Então, peraí. Então vamos organizar aqui. Vamos ligar os diretor, pontinhos, né? Você, quem faz parte Quem daqui? faz? Quem mais? Peraí, aí, gente. Bora. Vamos nos organizar, então, pra gente ter voz. E é isso que é uma associação, uma entidade, um instituto. É ter interesses em comum, né? A gente organizar isso para poder falar institucionalmente. Sim. A gente não está falando mais o Henrique ou o Murilo. Tá A gente representando uma entidade, um instituto, então, que tem fins, né? Fins sociais, fins culturais, fins esportivos, fins educacionais, né? Que é o Realize, é isso, tem essas finalidades, né? Instituto Realize. A gente pode também ir lá no @Instituto Realize. Vai aparecer bem aqui, ainda pessoal. é modesta a nossa página, mas a gente está... É porque está começando. a gente está começando, mas estamos entendendo esse caminho e... É um processo, né? Estamos felizes, cara, com o que a gente tem feito e estamos entendendo que a gente está conseguindo abrir esses diálogos e mostrar para as pessoas que a gente tem possibilidades, né? Sim. Possibilidades que de transformar vidas, né? cara. Possibilidade de transformar vidas. Sim. Essa eu fiquei até emocionado no dia do encerramento do projeto, que a gente colocou balé numa periferia. Tinha umas 20 menininhas pretinhas, assim, todas de 3 a 8 anos, assim. As meninas... Pode ser que sim, mas eu fico falando, cara, se não fosse a gente, talvez as meninas nunca, na vida delas, entrariam numa escola de balé. Porque balé, para quem está na periferia, é algo inalcançável. É algo, né? É inalcançável, é muito caro a mensalidade. O perfil, a gente entende, é um perfil. Sim. Não tem crítica a isso, é um perfil. E assim, foi a aula que lotou. Tem uns vídeos lindos delas, assim, todas bonitinhas de rosinha, andando nas pontas, fazendo o encerramento, assim. Minha mulher olhou assim, falou, você tava chorando lá no cantinho, né? Eu falei, não, eu tava só limpando um ciscão, um cisco desse tamanho, assim, que entrou no meu olho, mas, assim, sabe, pô, que lindo, cara, sabe? Então, poder, sabe, assim, não tem preço, cara. Pra mim não tem preço. Realização, né? A turma de violão, sabe? A criançadinha no karatê, disciplina, sabe? Não, disciplina, vamos lá, não, horário e tal. E a nota da escola, sabe? Então, assim, eu tenho uma origem humilde financeiramente, mas eu nunca passei fome, nada assim. Mas na casa da minha avó era bem periferia lá em casa. Então eu vi transformações sociais acontecendo, casas que não tinham saneamento básico e começaram a ser construídas, né? Então eu entendo que essa ferramenta, que transformação social, que não existe esmola, não existe, o Estado tá aí para isso. Num país como o Brasil, do tamanho que é o Brasil, essa coisa de Estado tem que ter mais Estado presença. minoritário não existe, cara. O Brasil, assim como o Rasqueado lá da periferia, era da periferia, era o Chinfrim, o Brasil é um grande Chinfrim. O Brasil não é Rio, São Paulo e o Sul. Não, o Brasil é o Brasil, cara. O Brasil é um Nordeste absurdamente pobre. O Brasil é um Mato Grosso de periferias absurdamente pobres, sabe? Da Amazônia absurdamente pobre. Então a gente precisa... São ferramentas, cara. Se a gente poder trazer isso, não tem preço, cara. Assim, para mim é um projeto de vida também. Legal isso. A minha parceria com o Daniel tá sendo muito frutífera nisso. Assim, cara, vamos somar, cara. Vamos fazer vamos fazer, né? Bacana. E tá indo, cara. Cara, é legal. E assim, o Centralcast também é um projeto que está começando e as portas estão abertas, cara. Quando você tiver atualizações dos seus trabalhos, quando você quiser divulgar esse trabalho, se um dia você quiser falar só dele também, é legal. Interessante. Todas as vertentes que você atua, a gente quer ser um espaço, uma espécie de um hub que ligue oportunidades aqui. Claro. Entendeu? Então, artistas, empresários, a gente quer trazer para cá e expandir esse network para todo mundo se beneficiar. Então, mano, muito obrigado pela sua presença. Esse é um daqueles assuntos musicais que eu sou um fã. A parte chata é a hora que a gente tem que finalizar, né? Mas tem, né? Tem que finalizar, porque o cara tem 1 milhão de coisas para fazer, já estamos atrasando ele aqui. Cara, volto a agradecer a sua presença. Parabenizar pelos trabalhos que você vem fazendo com a cultura e com a criançada, que eu acho que deixou isso mais legal ainda, esse papo. E é aquilo que eu digo, a porta tá aberta. Muito obrigado, viu, amigo? Tamo junto, valeu, Centralcast. Até a próxima, viu? Obrigadão, valeu, Murilo. É isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um bate-papo super proveitoso, aprendendo um pouco mais sobre a origem
as culturas da nossa região, né? Com esse cara incrível aqui, guitarrista, muito fera. Nem falamos do lado guitarrístico dele, um dia a gente vai falar só disso também, né? Mas espero que vocês tenham gostado, né? Então é isso aí que eu peço para vocês, ó. Dedinho no like, se inscreve, aciona o sininho, porque a gente merece, pô, levando conteúdo de qualidade, não merece, Henrique? Bom demais, vamos se fortalecer, né? Pô, né? Isso aí pra você não é nada, mas pra nós é um baita de um combustível. Então é isso, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima.